Fala, gente boa! Estamos aí de volta para o curso 49 princípios para sair da crise. Agora com a aula 7, definitivamente entrando nos 49 princípios. Aqui, o primeiro, relacionamentos. O que nós vimos na aula anterior? Na aula anterior, então, nós vimos o fundo do poço do atomismo e o que a gente encontrou lá, os fenômenos surpreendentes e a grande saga na direção do contextualismo. O que veremos nessa aula? Então, nessa aula, nós vamos ver o primeiro grande princípio dentro do movimento do contextualismo. E esse movimento, esse princípio diz respeito do movimento dos objetos isolados para os relacionamentos. Então, nós vamos falar sobre a primazia cartesiana dos objetos isolados, ou seja, o princípio cartesiano dos objetos isolados, e vamos falar sobre a primazia sistêmica ou o princípio dos relacionamentos e como se dá esse movimento. Esse é o primeiro dos 8 princípios do movimento contextualismo e ele diz respeito justamente aos relacionamentos. No quadro de hoje, Consulte o Aurelião, nós vamos ver exatamente essa palavra relacionamento. Qual é a essência dela? Relacionamento o que é? É uma ligação, uma conexão, um vínculo, como a gente já imaginava. No entanto, indo à etimologia, à história das palavras, a gente vê que ela se deriva do latim relatio, relationis, ação de dar em retorno, que vem da palavra relatus, talvez daí também relatório, a gente depois vai ver por quê, que é o particípio passado do verbo referre, que é levar consigo, apresentar ou relacionar. Que por sua vez vem de re, que é um intensificativo, né? Mais a palavra ferre, que é portar ou levar. Então, o que isso quer dizer? Eu porto algo, o relacionamento porta algo. Ele intensamente leva e traz alguma coisa. Ele é algo recíproco. Ligação. Já que um relacionamento é uma ligação, qual é a etimologia da palavra ligação? Ligação, de ligar, vem do latim ligo. Ligas, ligave, ligatum, ligare. Ligar, atar, veja, ligar sim, mas veja essas palavras. Atar, prender. Conexão, de conectar, do latim connectere, juntar ou ligar, formado por com, junto, mais nectere, atar ou unir. Veja como as coisas se repetem. Ligação e conexão. É um atar, um unir, um ligar, um prender. E vínculo. Relacionamentos também é vínculo. De vincular, vem do latim tardio vínculo, vincular, vinculas, vinculave, vinculatum, vinculare. Também ligar ou atar. Todas essas ideias unidas por um conjunto comum de noções, de coisas que se atam, que se ligam, que se conectam. Então, o que é um relacionamento, uma ligação, uma conexão, um vínculo? É algo que liga. E ao ligar, que é como o botão de uma máquina, dá vida. Então, o relacionamento dá vida às partes e aos objetos e os ata, os prende e os une por meio dessas trocas, desses retornos, dessas ações de dar ou receber. Então, relacionamento é o que liga, relacionamento é o que dá vida. Sem o relacionamento não há vida. As partes isoladas, os objetos isolados estão mortos. O que dá vida é o relacionamento. Então, como se dá essa ideia de objetos isolados para as partes? Isso começa tudo com a ênfase cartesiana nos objetos isolados e nas partes. Então, essa primazia cartesiana, a intenção dela é o controle no final das contas, porque eu separo o objeto do contexto
para minimizar as influências que o contexto, que o meio ambiente criam sobre o objeto. Então, um objeto isolado, ele é mais simples, ele não tem toda a complexidade do ambiente. Uma vez que eu pego esse objeto e isolo ele, porque eu posso isolar, por exemplo, num laboratório, eu tenho a maior capacidade de manipulá-lo. Ele se tornou mais simples, talvez ele se tornou menos vivo e mais fácil de ser controlado. Então, essa noção de que eu tenho que tirar do contexto para isolar algo, para tornar ele mais controlável, é uma noção claramente cartesiana. Né? E quando eu isolo algo do contexto, eu também quero minimizar as influências subjetivas, porque no contexto do mundo, especialmente do mundo social, está a influência dos observadores, a subjetividade. Então eu quero exatamente isolar o objeto para também tirá-lo de toda a subjetividade envolta que tem naquela questão. Os cartesianos acreditavam que a subjetividade só impunha condições negativas sobre a realidade. A subjetividade seria algo que teria que ser extirpado no máximo possível para manter a objetividade, a pura objetividade da realidade nas minhas mãos, de maneira que eu pudesse entrar em contato com essa realidade fundamental, independente das visões de mundo e dos interesses subjetivos das pessoas que se relacionam com aqueles diferentes objetos. Obviamente que isso resultou em uma série de vantagens do ponto de vista científico e tecnológico, mas ele resultou, do ponto de vista da crise, uma perda da riqueza, da vida e da complexidade da realidade. Então, toda aquela complexidade, toda aquela riqueza viva que tem à volta dos objetos, ela é perdida, porque são perdidos os relacionamentos. E essa fragmentação gerou um tipo de empobrecimento e, na ação humana moderna, um tipo de desumanização, porque ela ignorou essas conexões intrínsecas que dão vida a tudo o que existe, especialmente os seres vivos e os seres humanos na sua vida social. Isso tudo foi reforçado justamente pelas nossas línguas ocidentais, que têm uma ênfase muito grande em objetos. Então, assim, os ocidentais mapeiam, leem o mundo por objetos. Então, isso veio muito ao encontro das línguas ocidentais modernas. Como é que se dá esse reestabelecimento da primazia dos relacionamentos? Bom, a primazia dos relacionamentos envolve eu considerar ativamente as conexões entre os objetos e as partes, ou seja, considerar as conexões, considerar as ligações, considerar o que dá vida aos sistemas. Por isso, o pensamento sistêmico enfatiza muito a importância dos relacionamentos, oferecendo ou sugerindo um reequilíbrio de ênfase desses objetos isolados para um restabelecimento dos relacionamentos, e até talvez estabelecendo os relacionamentos como os elementos fundamentais da realidade, e procurar ativamente os relacionamentos, que é justamente o que dá vida às coisas. E essa visão, essa forma de pensar, ela transforma a nossa visão. Ao invés de olhar para o mundo como coleções de objetos isolados e estáticos, eu passo a ver o mundo de uma maneira muito mais rica, por essas redes de interconexões que são incorporadas e que se incorporam a sistemas maiores, que são todos dentro de todos, alinhados em diferentes todos, por múltiplos relacionamentos. Então, essa noção de complexidade ser reestabelecida, essa noção da riqueza da vida ser reestabelecida a partir da noção de relacionamentos. Então, eu vou ativamente procurar, em especial, os relacionamentos e não mais começar a olhar para o mundo pelos objetos isolados. Então, isso dá um enfoque, né, ao invés de elementos isolados, em padrões de organização. Ao invés de classificar o mundo por elementos básicos dos quais eles são constituídos, o mundo é definido e organizado a partir dos diferentes padrões de organização. Isso dá também uma riqueza de conhecimento muito interessante, porque isso me permite fazer analogias e metáforas a partir de padrões de organização
de uma disciplina poder ser visto isso em outras disciplinas. Então, se estabelece uma capacidade de comunicação entre as disciplinas por essa coisa em comum que existe em todas, que são os padrões de organizações dos objetos de estudo de cada ciência. E com isso, a gente estabelece a noção também de dinamismo. A partir da ideia dos relacionamentos, esses relacionamentos, como são energias de trocas, eu não posso ver ele de maneira estática, então eu vou ver ele de maneira dinâmica. E aí eu começo a enxergar a coevolução contínua dos sistemas que ocorre por meio dessas interações complexas. Após essa noção de desejarmos reequilibrar a noção de objetos isolados para relacionamentos, para a gente enxergar a complexidade da vida no seu âmbito mais interessante, temos questões, então, que nos fazem refletir. Por exemplo, em nosso dia a dia como cidadãos, como a primazia das partes e o enfocar objetos isolados criam dificuldades. O enfoque em objetos isolados nos coloca em alguma crise? E como líder organizacional, que tipos de problemas a fragmentação e o isolamento criam para a organização? Que tipo de crise organizacional eu passo a viver com a ênfase nos objetos isolados? E de que maneira eu focar em relacionamentos poderia melhorar essas situações na vida pessoal, na vida como cidadãos e na vida organizacional? Então, o que vimos nessa aula? Nessa aula vimos o movimento do primeiro princípio, que é de objetos isolados no cartesianismo para relacionamentos no pensamento sistêmico. Na próxima aula, veremos o princípio número 2, o princípio da inclusão. Portanto, te espero lá.